A gente pode ver aí que o Centrão só pensa naquilo, só pensa em eleições 2026. Agora, eu quero saber que tipo de eleição que pode ter em 2026 se o Bolsonaro não estiver na cédula. Nós vamos aceitar participar de uma farsa eleitoral? Porque qual é o motivo que o Bolsonaro não pode concorrer à eleição? Aliás, ontem saiu uma matéria falando que as lideranças do Centrão estão pressionando o Bolsonaro a indicar um nome que não seja da família. Então, já tem um processo rolando para tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Então, o candidato da direita, entre aspas, pode ser qualquer um desses nomes aí. Só não pode ser o Bolsonaro, não pode ser o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Esses não podem. Isso é uma eleição para ser levada a sério? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer para nossa audiência. Porque, para mim, eu venho dizendo isso há anos, eleição sem Bolsonaro é golpe. Agora, voltando aqui para falar sobre Tarcísio e anistia, vamos criar uma polêmica aqui no teu programa, Marco. Eu acompanhei esse tema, foi também o tema que eu comentei no vídeo que eu acabei de postar hoje de manhã lá no meu canal, venho falando muito sobre isso e venho observando o comportamento do Tarcísio desde que ele foi eleito, porque, obviamente, o governador de São Paulo, ele é um candidato natural aí para disputar a presidência da República. Isso é um movimento natural, não é uma questão de que o Tarcísio. Isso ocorre naturalmente. Mas, com relação ao Tarcísio e o PCC, eu não tenho o que falar. Tarcísio é super competente nesse combate ao crime organizado, principalmente com o DERIT. Eu tenho certeza que eles farão um ótimo trabalho. Só vou abrir aqui uma pequena divergência com o meu colega, o vereador mais elegante do Brasil, o Satier, porque o cancelamento da viagem do Tarcísio ocorreu antes desse filme de horror aí que a gente viu no início do programa. Então ele cancelou a viagem, não tem nada a ver com o que aconteceu com o PCC. Foi alguma conversa que ele teve, talvez, com os seus conselheiros, o principal deles sendo o Kassab, infelizmente, não é segredo para ninguém que Kassab é o homem da articulação do governo em São Paulo, para a grande decepção da direita, e eu não entendi por que o Tarcísio cancelou. E fica muitas dúvidas, porque a gente sabe que a Globo, às vezes, dá umas barrigadas, fala que apurou e não apurou, mas também a gente não tem o Tarcísio vindo a público para desmentir essas notícias que estão vindo. E ele é bem rápido para desmentir algo que não o agrada que saia na mídia, né? Então, Marco, eu fico pensando, o Hugo Mota, ele é do Republicanos, que é o mesmo partido do Tarcísio. Será que os dois não se conversam? Eu creio que sim. E se eles não se conversam, tem algo de muito errado nesse partido do Tarcísio. Primeiro ponto. Ele e o Hugo Mota não têm conversas? Eu acho que sim. E o Hugo Mota já está vindo com uma manobra para postergar mais uma semana a votação da anistia. O Hugo Mota quer passar na frente o projeto da blindagem dos parlamentares, né? Aquela lei que irá obrigar uma autorização do Congresso para investigação de parlamentares, deixando assim que eles saiam da coleirinha do STF, na qual eles são mantidos há muito tempo, toda a população brasileira acompanha isso, e só quem é muito bobinho para não entender o que acontece, esse sistema de chantagem do STF com relação a deputados. Também o Planalto, né, através das emendas, mas aqui estamos falando do STF, e eu quero focar o meu comentário na aprovação da anistia, que para mim é a pauta mais importante, afinal os reféns do 8 de janeiro precisam ser urgentemente libertados. Pessoas inocentes estão presas e não há causa mais urgente no Brasil no momento. Não é só sobre Bolsonaro, como eu falei no meu primeiro comentário. O Bolsonaro é um dos reféns, é o refém preferido do Alexandre de Moraes. Disputa ali, né, com o Daniel Silveira, mas o Bolsonaro é o refém favorito, é o que eles mais gostam de torturar, a ver o que aconteceu com relação à ida dele ao hospital. Então, a repórter diz que interlocutores do Tarcísio falaram que ele não quer tomar o protagonismo da anistia, e faz muito sentido, porque até a última manifestação, o Tarcísio não teve coragem de nomear o que estava acontecendo no Brasil.
Foi somente na última manifestação que, de uma forma tímida, mas que a gente apoia, porque é isso que a gente quer ver do governador do estado mais importante do Brasil, ele falou que existe uma tirania e imediatamente o sistema começou a dizer que talvez eles mudassem de candidato, porque o Tarcísio estava se radicalizando. Então, o candidato da direita, direita entre aspas, ele não vai poder bater de frente com o STF com relação a essa tirania, a essa ditadura que vem calando os conservadores e que é a pauta mais importante do Brasil. O Brasil precisa sair dessa insegurança jurídica, precisa parar de perseguir e censurar pessoas para que a gente possa ter um mínimo de normalidade. Qualquer candidato da direita que não fale sobre esse assunto, pelo menos a mim não representa. Quero ver o que a audiência aí no chat vai dizer. Então, o Tarcísio não quer realmente, pelo menos aparentemente, tomar o protagonismo da anistia. Aliás, fala-se aí que estão costurando uma tal de anistia light. Eu não vi o Tarcísio se pronunciar a respeito disso, mas o que eu vi, acompanhei, quem me acompanha lá no meu canal também viu, porque eu comentei, é que no dia seguinte ao discurso do Tarcísio na Paulista, os interlocutores dele foram procurar o Alexandre de Moraes para amenizar as relações. Tarcísio que se reunia semanalmente com o Alexandre de Moraes. Pode ser fofoca da mídia? Há essa possibilidade. Eu não tenho contato direto com o Tarcísio, eu só posso, como uma simples comentarista de YouTube, analisar aquilo que está saindo nas redes sociais e o comportamento que ele demonstra em público. E esse conjunto de dados que eu tenho me faz ver que o Tarcísio só falou sobre anistia no último discurso dele porque ele está de olho no público bolsonarista, no público que apoia o Bolsonaro. Mas desde o início, o Centrão está pressionando o Bolsonaro para que ele indique algum desses candidatos que apareceu aí. Se eles estão juntos, se Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior e o Caiado, né? Se esses 4 nomes estão pressionando direta ou indiretamente, se eles têm consciência dessa pressão, eu não sei. Mas que essa pressão acontece, acontece. Desde o minuto seguinte à declaração de inelegibilidade do Bolsonaro, e isso vem se acentuando após a prisão domiciliar. Quem foi o primeiro a visitar o Bolsonaro quando ele entrou em prisão domiciliar? Foi seu Ciro Nogueira. Seu Ciro Nogueira que está de olho na vaga de vice-presidente. Então, a chapa de sonhos dessa direita, entre aspas, é Tarcísio e Ciro Nogueira. Mas aí eu pergunto, eles representam os conservadores? Porque o Bolsonaro, ele representava os interesses do povo, que é justamente a liberdade de expressão, ele denunciou a ditadura do STF. Então, assim, no momento, o que eu vejo é que o candidato mais forte para representar a direita, obviamente, é o Bolsonaro. E se não for o Bolsonaro, o Eduardo, pelo trabalho que ele faz lá nos Estados Unidos. Mas aí tem um grande problema. Se Eduardo entra na eleição, Tarcísio e esses outros candidatos não têm a menor chance de se eleger. Então, para fechar aqui o meu comentário, Marco, eu vejo com muita tristeza o comportamento do Tarcísio extremamente morno, na minha opinião, com relação à anistia. Ele é o governador do estado mais importante, ele é do mesmo partido do presidente da Câmara e ele deveria sim ser mais ativo, ou pelo menos, se ele está sendo ativo nos bastidores, que é algo que eu não posso dizer, ele deveria externar que ele está sim a favor da libertação dos reféns do 8 de janeiro, incluindo o Bolsonaro.